agradecemos a sua presença aqui como uma colaboradora na escrita do livro da História da Faculdade de Ciências. Muito obrigada pela sua presença e gostaria de começar esse bate-papo com você pedindo para você se apresentar e já aproveita e vai contando sobre sua trajetória aqui na Faculdade de Ciências, desde que você entrou como estudante, né? E aí nós vamos conversando. Tá, ok. Antes de mais nada, eu que agradeço, né? Eu que agradeço a oportunidade, o convite, uma vez que o ingresso aqui na universidade se deu lá no comecinho da juventude, final da adolescência e permaneceu até a fase aí da vida adulta, já quase idosa, já quase na terceira idade. Então, sem dúvida, a importância na minha vida é bem grande. Agradeço a oportunidade e o convite, antes de mais nada. Bem, meu nome é Rosa, né? Rosa Maria Fernandes, me tornei Scalvi dentro da universidade também, né? Rosa Maria Fernandes Scalvi, que eu casei com o professor Luiz Vicente Scalvi, também aqui do campus da Unesp, professor da física também. E é isso, tenho questão familiar, tenho 2 filhos que também estudaram aqui na Unesp. O mais velho fez física, assim como eu, e o mais novo fez psicologia. O mais velho retornou recentemente à universidade, está fazendo bacharelado em sistema de informação, e o mais novo, né, toda a experiência que ele teve aqui foi boa demais, agora ele já está fazendo o doutorado em psicologia na UFSCar, com todo o apoio aqui da universidade. Então a Unesp na minha vida é fundamental, né? Não dá para falar da nossa família, da minha vida, sem remeter à Unesp. Então, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Bem, eu ingressei na Unesp, né, não era Unesp, era a Fundação Educacional de Bauru. Eu ingressei no concurso vestibular em 1983, no curso de Engenharia Elétrica, né? Era um curso que eu tinha 17 anos na época, eu queria muito ser engenheira química, mas a engenharia química só tinha fora de Bauru e eu não tinha oportunidade, né, em termos financeiros, de me manter fora da cidade. Minha família não podia arcar com isso. Então eu acabei ingressando na engenharia elétrica, que era um curso integral aqui da Fundação Educacional de Bauru. Aí eu fiz 1 ano e meio de graduação em engenharia, mas também não deu muito certo, porque era um curso integral, tinha que trabalhar. Então, dentre as opções dos cursos na área de exatas, que era o que eu queria, com toda certeza, a física sempre me atraiu muito, né? Eu sempre fui um pouco nerd. Na adolescência, eu levava livro de exercício de física para ficar fazendo na praia, quase apanhava lá da família, mas eu sempre gostei muito. Então, eu acabei ingressando no curso de física, prestei o vestibular de novo, e em 1984, no meio do ano, no começo de 84, eu comecei a licenciatura em Física na antiga Fundação Educacional de Bauru. E foi um período muito bom, o curso era noturno e eu tinha que trabalhar. Então, junto com o ingresso na Física, surgiu a oportunidade de eu aceitar um estágio para cuidar dos laboratórios de Física. Na época, um funcionário, eu não lembro o nome dele agora, o apelido era o Diguet, ele fazia licenciatura em Física, né, em Educação Física, desculpe, e ele estava saindo do cargo de técnico de laboratório de Física. E estava precisando contratar ali alguém para dar manutenção nos equipamentos, preparar as aulas. E a professora Neuza Battaglini, que já era minha professora, já tinha uma relação muito... Ela me tratava, né, sempre me tratou muito bem, sempre foi bastante atenciosa, como todos os outros professores do departamento de Física da época. Ela falou, olha, por que você não tenta, né, ficar como estagiária? Ele era funcionário, mas aí eu ingressei com um contrato de estágio, logo em 84. Então, toda a minha licenciatura em Física, eu fiquei como estagiária dos laboratórios. Aí, o que eu fazia? Eu montava os experimentos, preparava as aulas dos professores de Física Experimental, e foi muito bom. Aquilo foi um diferencial na minha vida, né? Hoje a gente vê, eu não quero fazer estágio porque o estágio ganha pouco, não te valorizam, e era pouco mesmo, trabalhava praticamente de graça ali, ganhava para pagar o circular para vir para a universidade.
Mas foi muito bom, um período muito bom, que eu tenho muito a agradecer aos professores que estavam comigo naquela época, professora Neuza, professora Valquíria, professora Ayako Okada, professor Ville, Paulo Freitas, enfim, né, Lídia, foram os meus professores da graduação em Física. E todos eles tiveram um papel fundamental na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. E aí, nessa oportunidade ali como estagiária, eu aprendia muito. Aprendia Física, porque eu tinha que ir atrás das soluções, dos problemas ali de laboratório. E o relacionamento com os colegas foi muito bom. Então, foi um período saudoso demais na minha vida. 4 anos como estagiária. Ganhava pouco, trabalhava muito, saía da minha casa às 7 da manhã, voltava 11h30, meia-noite, mas foi muito bom mesmo na minha vida. Aí, quando eu terminei o curso de Física, eu colei grau na última turma da Universidade de Bauru, porque no meio dos 4 anos, a Fundação Educacional de Bauru passou a se chamar Universidade de Bauru. Então, era uma instituição paga, as mensalidades eu pagava como Bolsa Atleta, eu jogava xadrez para a cidade de Bauru, na época, né, eu era da equipe de xadrez do Bauru Tênis Clube, então eu tinha uma bolsa de estudos da Prefeitura de Bauru que pagava o meu curso de graduação, né? Não era um dinheiro para mim, pagava as mensalidades da fundação. Então, graças a isso também eu pude fazer a licenciatura, senão não teria condições, né? Teria que só trabalhar e pensar em outras oportunidades. Mas nessa época a prefeitura pagou então a minha graduação, e no último ano, quando eu estava já para formar, é que se tornou Universidade de Bauru. E a partir daquele momento parou não se pagava mais, né? Não tinha mensalidades, era uma autarquia, não me lembro bem agora a denominação, mas deixou de ser fundação, passou a ser UB. Então eu entrei fundação e colei grau, meu diploma é de Universidade de Bauru, meu diploma de licenciatura. Foi a última turma, a gente colou grau em janeiro, 9 de janeiro, se não me engano, 9 de janeiro de 1988, como Universidade de Bauru. Né? Naquele ano só eu formei em Física, então eu fui a turma toda, né, de Física, mas foi a última graduação enquanto UB. Naquele momento eu fiquei sem meu emprego de estagiária, né? Uma vez que eu me formei, não era mais estagiária. Então eu estava já me preparando para tentar ministrar aulas como professora do ensino médio. E aí aconteceu um fato inusitado. Esse fato eu tenho que contar porque eu acho ele muito interessante. Aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa, né? Eu deixei de trabalhar como estagiária, então estava indo todas as escolas procurando as aulas. Não era como hoje que você se inscreve na D, você tinha que ir de escola em escola. Na época eu tinha uma motinha, eu peguei minha moto e ia lá para todas. Mas aí teve essas chuvas de verão, que em Bauru sempre tem, não é de agora, né? Que ou não chove, ou quando chove destrói a cidade. Aí choveu muito e acabou derrubando toda a estrutura dos laboratórios e outras instalações que funcionavam lá na Vila Falcão, no antigo prédio. Porque daí o campus funcionava um pouco lá, um pouco aqui, no campus atual da Unesp. Um pouco era lá na fundação. E a chuva, né, derrubou o telhado, alagou, encheu tudo de lama, então aquilo ficou perdido ali. E aí as professoras, então, na época do departamento, o chefe, eu não sei qual era exatamente o responsável, perguntou se eu gostaria de ingressar novamente como técnica do laboratório, né? Então foi a oportunidade, porque eu conhecia aqueles equipamentos, eu trabalhei sozinha com eles ali 4 anos, então foi assim que eu ingressei como servidora, né, como funcionária da universidade, que na época era UB ainda, Universidade de Bauru. Aí eu trabalhei todo aquele semestre recuperando os equipamentos, limpando, os laboratórios estavam se mudando para as antigas instalações no campus, porque eles já mudaram de novo, né, para a central de laboratório, mas funcionava ali onde hoje eu acho que é ateliê da FAAC, eu não sei exatamente o que funciona hoje lá, mas foram os primeiros laboratórios de física na Unesp.
E aí eu fiquei ali como técnica. Então, para mim, pessoalmente, foi fantástico também. Porque eu de nada que eu ganhava, eu fiquei rica do dia para a noite, né? Ganhei o salário de técnica e continuei na universidade, naquele semestre como técnica. Recuperei os laboratórios, limpei tudo, as aulas funcionaram, voltaram a acontecer normalmente nos laboratórios. E aí, mais uma vez, no meio do ano, em junho, julho, o departamento de física novamente me convidou se eu queria passar para a carreira docente. A universidade seria encampada em agosto. Então, olha, você quer, eu só tinha graduação, né? Não tinha pós-graduação. Você quer ingressar na carreira docente? Porque depois, né, a gente não pode aproveitar o seu potencial, porque daí a contratação é diferente. E eles precisavam contratar. E eu aceitei, lógico, né? Aceitei, passei para a carreira docente em julho de 88. Né? Aí, em agosto, passou a ser Unesp. Então, foi essa trajetória, em resumo. Entrei em fundação, saí Universidade de Bauru e reentrei como funcionária, né, como contratada na Unesp. Mais ou menos a trajetória de ingresso é esta aí. E iniciei na carreira docente como MS1, né, era o nível mais baixo ali da carreira docente, e junto com a carreira docente iniciei o mestrado em São Carlos, né, na física aplicada na USP de São Carlos. Então foi tudo junto, foi assim, eu tinha na época 23 para 24 anos. Então foi muito bom, essa foi a minha graduação. As coisas foram acontecendo não como eu planejei, mas da melhor maneira possível, como eu vejo hoje, depois de tantos anos, né? Já identifiquei essa reviravolta, foi muito, muito boa e promissora na minha vida. Só tenho a agradecer. Bom, aí ingressei na carreira docente, então, e foi. Fatos interessantes, a minha primeira turma, uma das primeiras turmas que eu dei aula, foi a minha própria turma, né? Colegas meus a gente fazia graduação, daí eu formei em 88, acho que eles eram do ano anterior, mas eu acabei ministrando aulas para eles assim que eu ingressei. Foi um pouco constrangedor no começo, mas também foi uma experiência muito boa, porque muitos me apoiavam, né? Aquela coisa de começo de carreira, a insegurança, as aulas que você acha que são fantásticas e é só para você, porque para os alunos elas estão horríveis, mas eles me apoiaram bastante. Então, esses colegas também fazem parte aí da minha história de profissional. E assim foi. Daí eu fiz o mestrado e já ingressei logo no doutorado e fui desenvolvendo a carreira docente, né? De MS1 para MS2, que é o professor que tem o mestrado, depois para MS3, que é o professor com doutorado, e continuei até a aposentadoria em 2020. Então, a carreira dentro da Unesp, em termos de ingresso, foi mais ou menos esta trajetória, se eu não me esqueci de nada. Mas eu sempre brinco, né? Ai, como você ingressou? Ingressei porque São Pedro quis, né? Mandou a chuva, derrubou aquele telhado todo, uma coisa difícil. Ai, tem que recuperar para retomar as aulas. E aí, as professoras, né, os professores do departamento de física me deram essa oportunidade. Né? Então, é aquela coisa, você não é sorte, você teve sorte. Não, eu penso que você tem que estar preparado para quando a oportunidade surge, né? Então, estava preparada? É essa oportunidade que eu quero. Foi assim como técnica, eu entrei estagiária, me tornei técnica, depois docente dentro desse percurso. E estudante, né? Os 4 anos aqui. Então, a minha vida, minhas amizades, tudo que eu conquistei foi aqui na Unesp. Muito bom. Só situa pra gente onde você fez o doutorado. Tá. Eu fiz o doutorado também na USP de São Carlos, já iniciei o mestrado e quando defendi, em 93, eu demorei um pouco o mestrado, eu tive bastante dificuldade no início do mestrado, eu ingressei na Federal de São Carlos,
mas não consegui acompanhar, já dando aula na Unesp. Me casei em 93 também, e foi bastante tumultuado esse período, porque problemas familiares também, eu não conseguia acompanhar lá na Federal de São Carlos. Nem os calendários batiam. As greves lá da Federal prejudicavam o calendário aqui. Enfim, eu me transferi para a USP de São Carlos, terminei o doutorado. Aí eu já continuei, terminei o mestrado e já ingressei no doutorado lá mesmo, em Ciência e Engenharia de Materiais da USP São Carlos, campus de São Carlos. Fiquei por lá. Foi um período longo, né? Eu fiz num tempo bem maior do que hoje se faz. Meu filho fez o mestrado agora em 2 anos, já está no doutorado. Eu fiz o mestrado em mais de 5 anos, né? Considerando a interrupção. E o doutorado eu demorei também. Tive o meu filho durante o doutorado, o mais velho, e o segundo ficou esperando para depois da tese, né? Então tem 5 anos de diferença entre eles. O mais velho e o mais novo aí esperou o doutorado. Mas tudo na USP de São Carlos. USP de São Carlos. Tá bom. E aí você então ingressou como docente já Unesp, e aí conta pra gente como foi o seu desenvolvimento, os projetos nos quais você se envolveu, dá os destaques, né, dessa sua trajetória agora já como docente. Docente, tá. Como docente da Unesp, teve todas as dificuldades de início de carreira, mas pessoalmente eu olho para trás e para mim não me faltou nada, né? Embora falasse, você pode sempre produzir mais. Mas eu tive uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande de toda a minha carreira docente, porque eu me envolvi bastante na parte acadêmica, é o que eu gostava, da sala de aula, dos alunos, né, dos projetos com os alunos. Então, desde o início, já começaram a surgir os projetos de extensão universitária, junto com os alunos, projetos ligados à educação, ao ensino, até o ensino de xadrez, né, que como eu disse, na graduação eu era bolsista enxadrista, né, da cidade, então eu tinha um pouco dessa experiência. Atuamos até com alunos dentro do programa de extensão, lá na Ferradura Mirim, é um bairro bastante carente aqui de Bauru, com aluno da pedagogia como num projeto de ensino de xadrez. Então eu já me envolvi desde o início, desde bem no começo de carreira. Eu me identificava muito com os alunos, eu era bastante jovem, tinha 24 anos, 25 anos ali, desde o início de carreira. Tinha alunos até mais velhos que eu na época, mas a gente se identificava com muita harmonia, assim, com muito entendimento. E eles trabalhavam nesses projetos. Então foi projeto na área de ensino, na área ensino e educação, na área de xadrez, né, do ensino de xadrez, falar direito, senão xadrez parece que foi preso, do ensino de xadrez, né, com alunos da pedagogia, com alunos de educação artística também, eu trabalhei, enfim, até que surgiu a astronomia, né, de novo por uma coincidência aí da vida, surgiu a astronomia na minha vida e foi onde os projetos, a partir de então, fluíram bastante. Como projetos de extensão universitária. Como projeto de pesquisa, eu mantinha a linha de ciência de materiais, que foi a minha formação doutorado. Então eu ficava ali, mais ou menos com o pé em cada barca, né? O ensino, agora já mais consolidado na astronomia, e a pesquisa na área de ciências de materiais. Participei lá no começo, antes do programa de Educação para a Ciência, quando ele ainda era especialização, né? Antes de se tornar uma pós-graduação, ele era lato sensu, né? Não, stricto sensu, depois é que virou lato sensu, ao contrário, que eu confundo tudo, era lato sensu, depois se tornou stricto sensu. Então eu participei um pouco ali como docente também nessa fase de formação do curso de pós em Educação para a Ciência. E depois, no começo também, na pós-marte, esse eu demorei um pouco mais para ingressar, porque eu tinha defendido o doutorado mais recentemente, e um primeiro projeto de pesquisa no doutorado sempre é difícil, né? Aquele primeiro aluno, tudo bem difícil, então mais tarde eu ingressei também no pós-marte.
Mas os projetos que eu mais me dediquei na Unesp foram os projetos de extensão. Não que eu não trabalhei na pesquisa, mas aqueles que me encantavam, vamos dizer assim, aqueles que me seduziam eram os projetos de extensão junto com os alunos de graduação ligados à astronomia. E aí, você se envolvendo com esses projetos, como que se deu a criação do observatório? A criação do observatório, né, ela foi bastante motivadora, não só para mim, como para muitos alunos até hoje. Eu tenho uma relação muito boa com muitos deles ainda, virei a avó dos filhos deles já, quase, mas o observatório surgiu mais ou menos assim. Num campeonato de xadrez, que eu levei o meu filho mais velho, na época com uns 12, 13 anos, não sei, pré-adolescente, eu conheci o Leonel Andriato. Né? O Leonel Andriato, que é o que dá nome ao observatório. Conheci ali, ele estava lá também, acho que com o filho dele, que era um pouco mais novo que o meu, e eu lá esperando o meu, né, jogar, a gente se conheceu por meio de um professor, que foi meu professor de xadrez, Edivaldo Diniz, que já faleceu. Ele era professor no Bauru Tênis Clube, onde eu jogava. Então a gente tinha esse amigo comum que nos apresentou. E ali eu conheci o Leonel. E o Leonel tinha, assim, um desejo muito grande de implantar um observatório em Bauru, porque não tinha nada. Hoje temos o da Unesp somente, mas não tinha nada, era zero em astronomia em termos de cidade. E ele já tinha tentado alguns caminhos e não teve êxito. Aí ele falou comigo e deu liga na hora, por quê? Quando eu ingressei no mestrado, lá atrás, eu fiquei naquela dúvida, o meu desejo era astronomia, a minha vontade. Mas a astronomia, na época, não apresentava possibilidades dentro da carreira docente. Né? Então, eu optei por ciência de materiais, que era o perfil do departamento de física na época. Eu podia, né, surgiram duas chances, ir para o IAG da USP em São Paulo, ou ir para o Instituto de Física da USP em São Carlos. O IAG Astronomia, São Carlos Ciências e Materiais, Física Aplicada, na verdade. E aí eu optei por Física Aplicada, por senti que para o departamento de Física era o mais adequado. Eu gostava dos dois, não que eu fui forçada, né? Mas naquele momento eu fui para Física Aplicada. Então a astronomia, ela estava lá no minha vontade, né? Na minha vontade de conhecer mais. E na graduação eu não tive nada de astronomia. Então eu queria muito saber, uma coisa bem amadora, vontade de conhecer. Então quando surgiu a oportunidade de, junto com o Leonel, pensar num projeto maior de astronomia, de novo, né, vamos lá, sem medo. Se surgiu a oportunidade, vamos abraçar a ideia e ir adiante. Eu não sabia nada de astronomia, só a minha curiosidade amadora de ler, né, como as pessoas que gostam acabam fazendo. E aí surgiu assim, eu dava aula para física, a turma que ingressou em 2006 na época. Não, eles formaram em 2006, perdão, eles ingressaram em 2003, então, 3, 4, 5, eles ingressaram em 2003. E eles tinham me procurado, professor, a gente quer aprender astronomia, não tem astronomia no curso de física? Como assim, né? Aí surgiram esses alunos querendo, eu e o Leonel. Então a gente casou tudo e começou a aprender astronomia. Formamos grupos de estudo, né? Aí já cadastrei na PROEX, né? Na Pró-Reitoria de Extensão Universitária, como um grupo de estudos, e começamos a estudar. A gente se reunia semanalmente, os estudantes, eu com o mesmo nível de conhecimento ali, era zero. Né? Às vezes a gente esbarrava em dificuldades, pedia ajuda para outros profissionais, mas começou assim, né? Por nossa conta, do zero. E quando a gente já tinha estudado, já tinha uma certa base ali da astronomia, com bastante critério, com muito cuidado, porque é uma área propícia a crendices, a inventar coisas, né? Mas a gente, com bastante critério e ajuda ali prática do Leonel, surgiu o primeiro curso aqui na Unesp, que foi um curso de construção de lunetas. Era um curso de extensão. Um curso de extensão, tudo como extensão universitária. Certo.
sempre cadastrado na PROEX. Aí esse curso de construção de lunetas, ele atraiu muitos professores da diretoria de ensino, né? Então eles vieram via diretoria de ensino mesmo, de Bauru. E aí com isso foi surgindo os cursos, as formações, as oficinas, tudo para professores da diretoria de ensino. Eles vinham para cá, para o campus, né? Sábado, principalmente final de semana, a gente ministrava esses cursos, ou a gente ia até a diretoria de ensino e as escolas. Então começou assim, do zero. E aí partiu, bom, agora que a gente já tem uma base, que a gente já estudou um pouco de astronomia, a gente já sabe o que falar com segurança, a gente queria um lugar para colocar isso em prática, um observatório, né? E aí a gente andava aqui pelo campus, procurava os lugares escuros para montar as lunetas, os telescópios, mas bem amador, sem muito apoio, assim, ainda da universidade, o que veio depois com o tempo, né? Mas naquele momento não tinha. Então a gente tentou criar esse observatório inicialmente dentro do campus, né? Mas essa é uma coisa, vamos dizer, não negativa, mas essa foi um pouco uma decepção minha dentro né? A gente não é só alegria, né? Tem as decepções, tem as frustrações na carreira. Eu nunca fiquei parada nelas, superava, ia atrás de outro plano. E foi o que aconteceu com o observatório, porque a ideia original era criar esse observatório dentro do campus. Mas a gente esbarrou no plano diretor da época que não permitia que se tivesse construções que tivesse fora do plano diretor. Então, na época, eu conversei com um e com outro, eu tinha os ânimos mais acirrados, eu ficava brava, mas daí já passava. E hoje, agora mesmo, né, recentemente, entrando no campus, eu vejo construção para todo lado. Não sei se está dentro desse plano diretor, até hoje eu penso nisso, né? Observatório não teve plano diretor, como será que agora vai construindo? Mas, enfim, isso é um questionamento que não vale a pena mais. Mas eu esbarrei nesse problema. E aí, como no campus eu não encontrei, na época, esse retorno de ter o observatório dentro das instalações do campus, surgiu a ideia de eu ir lá no IPMET. Eu sabia que lá tinha um espaço físico grande, né? Não conhecia ninguém lá, ninguém. Mas eu fui lá e bati na porta, né? E, olha, eu queria montar um observatório. Será que vocês não têm um lugar para mim? Um canto aí que a gente possa... Não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu queria fazer um projeto, né, para criar. E eu fui muito bem recebida no IPMET. Na época pelo Acácio, Sebastião Acácio Marques da Silva, ele era o diretor administrativo, e o Carlinhos, né? Então foram duas pessoas, o Carlinhos era meteorologista, que me acolheram ali e se encantaram com a ideia. E a gente, então, começou a batalhar pelo observatório lá dentro das instalações do IPMET. E deu certo, né? Deu muito certo. Tinha o prédio lá do lançamento de balões que estava desativado na época, e eles me cederam. Falaram, nossa, você conseguiu dinheiro, pode reformar o prédio, depois de muita conversa, lógico. Pode reformar o prédio e implantar ali o observatório. E é onde ele está hoje lá, em funcionamento, o professor Rodolfo Lang à frente hoje da coordenação. Mas foi assim que começou. Então, por que eu acho interessante contando? Porque começa tudo com o acaso, né? Deu certo, a coincidência, mas a gente foi sempre trabalhando em cima dessas coincidências, desses acasos, e junto com as pessoas que apoiavam, né? Não adianta você lamentar o que não deu certo, vai atrás daquilo que tem possibilidades. Então o observatório na Unesp, na cidade de Bauru, surgiu dessa maneira. Fala um pouquinho sobre o Leonel, porque vocês tiveram esse encontro, ele já tinha esse interesse, ele trabalhava na área, ele era físico, como que era a relação com o Leonel? Quando eu conheci o Sr. Leonel José Andriato, foi num torneio de xadrez, então, né, de criança lá. E o Leonel, na época ele trabalhava na TV Tem, ele era técnico da televisão.
técnico em eletrônica, um excelente técnico em eletrônica, era a formação dele. Mas ele, a gente tem amizade até hoje, né? Uma pessoa que me ensinou muito. Ele é uma espécie de professor Pardal, né? Os mais velhos aí que leram o gibi lá do professor Pardal, o Lampadinha, tinha o técnico dele lá. Ele inventava, ele tinha ideias fantásticas. Nós tivemos aqui no campus também o professor Pardal, fantástico, né? O técnico, seu Ulisses, que trabalhou na FAAC, Ulisses Perseguim. Eles tinham essa mesmo perfil, essas características. O senhor Ulisses já faleceu. Então, o seu Leonel, na época, foi muito, eu chamo de senhor Leonel, com o maior respeito, ele foi muito importante, porque ele é um dos poucos construtores de telescópios do Brasil. E ele ensinou tudo pra gente, tudo, né? Do princípio ao fim, do básico até o mais avançado ali, para mim e para os alunos que na época trabalhavam juntos. Então, toda a parte prática de construção, de produção de telescópios, de espelho, tudo, o Leonel é que nos ensinou. Qual que é a formação dele? Ele é técnico em eletrônica. Qual que era o vínculo dele com a universidade? Nenhum, né? O interesse dele era puramente pessoal. Ele só queria passar para frente não ficar com ele o conhecimento que ele tinha. Então foi uma parceria assim que deu muito certo. Ele ensinava, a gente queria aprender, ele queria ensinar, os alunos muito empolgados também. Tive nesses projetos de extensão, teve sempre um número muito significativo de bolsistas, né? Bolsistas que depois deram continuidade, hoje a maioria aí desses bolsistas já com doutorado, né? Atuando nas universidades, na própria Unesp, em Londrina, na UEL, na Federal de São Carlos. Então eles têm um carinho muito grande por mim e eu por eles. E foi muito bom fazer parte dessa formação acadêmica deles, né? Eles levam isso também dentro das salas de aulas e na carreira deles. Então, o Leonel foi de importância fundamental na implantação do observatório. Tanto é que o observatório tem o nome dele. E um fato que foi eu achei bastante engraçado, é que o observatório, a gente começou a prática lá em 2007. Não, desculpe, em 2005, nós já estávamos atuantes como grupo de estudo de astronomia, em 2005, e os alunos juntos. O observatório passou a funcionar nas instalações do IPMET em 2007, mais ou menos. Até de 2005 a 2007, o observatório não existia. A gente andava pelo campus ou no quintal da minha casa, eu já morava aqui em frente da Unesp, ia lá à noite. Enfim, era bem amador, mas a gente atuava assim. Aí, reformando com dinheiro, como que conseguimos reformar o prédio do lançamento de balões lá? Com dinheiro do CNPq, projeto meu, né? Abriu naquele ano, mais uma coisa que deu certo, abriu naquele ano um edital para reforma e implantação de espaços de divulgação científica, né? Entramos lá com o projeto do observatório, acho que foi R$84 mil o valor na época. Eu consegui um orçamento do engenheiro para reforçar a laje e tudo mais, e quase R$84 mil. Então fui casado ali. E aí a gente começou a receber as escolas lá no IPMET. Enquanto reformava o prédio, nós levávamos os alunos para o campo de futebol. Tem um campinho, não sei se tem ainda lá no IPMET. Nós levávamos os alunos lá para o campo de futebol e usávamos o auditório deles para receber os alunos. Então, foi muito bom isso na época. O professor Calheiros nos apoiou muito na época. Aí, eu ia contar de um fato que eu achei interessante. Em 2009, o professor Herman era o reitor da Unesp, e ele veio para cá, né, para Bauru, para inaugurar vários prédios que haviam sido implantados naqueles anos, né? A central de laboratório, tinha vários prédios, e um deles era o observatório. Inaugurou, colocou a placa de inauguração, tudo lá em 2009, embora ele já funcionasse.
E quando o professor Hermann chegou na sala 1, ali no auditório daqui do campus, ele viu o nome, né, e ele me chamou, ele falou para mim, né, vem cá, você é coordenadora? Sou eu, professor, tal. Mas o Leonel é vivo? Eu falei, graças a Deus, que continue por muitos anos. E aí criou ali uma conversa, mas pode dar nome de uma pessoa viva por um prédio dentro de uma universidade pública, né? Eu falei, eu não sei, professor, se pode, sinceramente, eu não fui atrás dessa parte, mas eu só aceito que seja o nome dele, né? Não pode ter outro nome, o observatório, que não seja o dele. E foi legal, ele foi muito receptivo e o nome é Leonel José Andreato, né, do observatório. Muito bom. Aí vocês então começaram com esses grupos de estudo, usavam o próprio quintal de casa, os espaços, faziam as formações com os professores. E como que foi colocar os equipamentos? Quais foram os primeiros equipamentos? O que se tinha no começo? Como é que foi essa evolução de montar, né, o observatório? Certo. Bom, nós fomos continuando na parte de extensão universitária, indo nas escolas. Nas escolas de Bauru, acho que a gente foi praticamente todas, né? E qualquer que chamasse, a gente ia com os alunos, né? Eu e os alunos. E os alunos começaram a trabalhar na construção dos equipamentos, dos primeiros equipamentos, com o projeto da Fundunesp. Fundunesp, também fiz o projeto Fundunesp e Proex, juntas, né? Proex, Fundunesp. Concedeu os recursos para construir os telescópios. O custo é muito baixo, né? Um telescópio artesanal é um custo bem pequeno, baixo, em termos de um telescópio que a gente se adquire, né? Importado, porque é difícil no Brasil a produção. Mas a gente construiu o primeiro aparelho, né, o primeiro equipamento, pintou ele de verde, o tubo dele era pintado de verde, então a gente chamava de ETzinho, e esse ETzinho serviu o observatório. Esse ETzinho, ele atendeu alunos assim mensalmente, eu não tenho em números agora, mas foram centenas ali de alunos atendidos usando esse primeiro telescópio, um modelo newtoniano, construído por uma aluna. Começou 5 aparelhos paralelamente, mas é difícil a construção, né? Um pequeno errinho ali, você perde o espelho do aparelho. Então, dos 5 que deram início, a gente conseguiu finalizar 2. O primeiro foi o ETzinho, a aluna Tamara, da física. Hoje ela é professora em Campinas, na diretoria de ensino de Campinas. Tenho bastante contato com ela ainda. E o outro que veio em seguida foi um telescópio de outro modelo, um Cassegrain, construído pelo aluno Gustavo Yachel, que hoje é professor na UEL, né? Tá lá em Londrina. Então foram os 2 primeiros aparelhos. Depois o Leonel fez um outro maior, que a gente usava também. Começamos com um, né? Inicialmente um equipamento, e atendia todo mundo, formava fila, e todo mundo tinha oportunidade de utilizar o equipamento para observar a Lua, sistema planetário, né? Algumas coisas de interesse aí, que sempre despertam interesse no céu. E depois vieram esses 2 equipamentos. Aí, passado algum tempo, não me recordo bem o ano, mas, de novo, submeti um projeto e consegui a compra de um equipamento mais robusto, né? Um equipamento comercial, um telescópio mais sofisticado, vamos dizer. Mas o propósito dele era exatamente dos que a gente tinha construído, né? A funcionalidade era exatamente a mesma, mas ele era mais sofisticado em termos de apresentação, de manuseio, mas era a mesma funcionalidade. E aí a gente foi equipando o observatório, né? Construindo, sempre com projetos, né? Projetos principalmente da Pró-Reitoria, da Fundunesp, CNPq, FAPESP, qualquer lugar que se abrisse um edital. E né, uma coisa que também foi bastante significativa, quando o professor Hermann veio inaugurar o observatório, tinha uma carreta lá no IPMET, uma carretinha mesmo, um caminhão-baú, né? Parado lá também, que eles usavam no lançamento de balões, mas estava desativado. E o Acácio, eu e o Carlinhos e mais os alunos, a gente queria
transformar aquela carreta em um observatório móvel, né, para ir nas cidades da região aqui de Bauru, que nem sempre podiam vir para cá. E aí, conversando com o professor Herman, eu falei, professor, a gente queria... Ele falou assim, quanto você precisa? Eu falei, o dinheiro que o senhor me mandar, eu faço só ir virar um observatório, né? Eu falei, brincando assim com ele. Eu sempre tive esse hábito de dar umas respostas assim, bem informal, né? Sem muita... o senhor me mandar, eu faço só ir virar. Aí, na época, acho que ele encaminhou 15 mil reais. E nós reformamos a carreta e ela virou um observatório móvel, né? Aí a gente engatava no cavalo, né? Acho que a empresa Onofre Barbosa levava pra gente até de graça, sem cobrar. E aí a gente percorreu todas as cidades da região numa faixa de 100 quilômetros. Agendava, isso era de sábado e domingo, né? Era fora do horário ainda da semana, porque junto com o observatório, as aulas normais, correndo, as orientações na pós-mate, nessa época eu tinha aluno na pós-mate, era tudo junto, né? Tudo junto, ia fazendo, às vezes num ritmo meio insano, mas ia fazendo tudo, de segunda a segunda, tentando levar adiante o sonho da astronomia como projeto profissional, como carreira, a pós-mate, que é onde eu tive a minha formação, né, como pesquisadora, e a sala de aula, que eu jamais deixei de pensar nela. Até a minha última aula, aí, antes de aposentar, a sala de aula era fundamental na minha vida. Então foi tudo bem junto, mas com apoio já com apoio da universidade. Dentro da universidade, os diretores que estiveram, né, à frente nesses períodos sempre apoiaram a parte do observatório. No departamento de física também, não era da área de ninguém, então ninguém se envolvia muito, né, pra gente ser assim mais realista, mas sempre com apoio. Que legal, você conseguiu, tal, e iam lá, prestigiavam as aberturas, sempre foi assim. Apoio da minha família, os meus filhos cresceram, né, nesse ambiente, levava junto, então foi muito significativo. E só você do departamento de física que trabalhou no observatório nesse tempo? No departamento de física, o envolvimento com o observatório, eu estive sozinha, né, esse tempo, tinha o apoio do chefe, do conselho de curso, do coordenador, mas efetivamente lá trabalhando eu era só eu, né. E depois o professor Rodolfo Lang, ele na época ele era aluno da pós em Educação para a Ciência, aqui, né, orientado pelo professor Nardi. Ele ajudava também na medida do possível, né? Quando a gente tinha uma dúvida maior, um apoio, ele socorria a gente, porque era da área dele, né? Ele estava fazendo o doutorado em Educação para a Ciência na área de Astronomia. Então ele ajudava bastante ali na medida do possível, dava um apoio para a gente em termos didáticos. Mas eu era, na física, só eu envolvida nessa área. Eu ficava lá, pós-mate e observatório, então corria para lá e para cá. Desse seu envolvimento, né, com tudo aqui na Faculdade de Ciências, na Unesp, conta pra gente o seu envolvimento com o NEP e também com o STEP, que você trabalhou com formação de professores da rede, né? Dentro da universidade, junto até com os projetos de astronomia, dentro da universidade a gente sempre encontrou, na carreira docente, eu encontrei várias oportunidades e vários projetos para me inserir, né, envolvendo os alunos. Então, aquela parte da pesquisa que é mais voltada para um aluno de mestrado, doutorado, ela sempre me atraiu e eu sempre me dediquei a ela. Mas os projetos que envolviam um número maior de alunos, principalmente voltado para a área de ensino, eu gostava muito. E nesse período, né, durante a carreira, eu participei também, foi criado o NEP, um Núcleo de Estudo e Práticas Pedagógicas, a professora Adriana Chaves, acho que estava à frente à época, eu não posso nem falar muito porque eu não tive um envolvimento na criação, eu só participei como docente da Faculdade de Ciências nas atividades, né? Não tive nenhum envolvimento para que ele se consolidasse, eu participava daquilo que ele oferecia, vou oferecer oficina, eu gostava de participar, me beneficiar daquelas ideias, né, enquanto docente, e trazer um pouco também do que eu tinha para somar com as propostas ali. Então foi o NEP,
O projeto STEP também esteve presente na minha vida. Esse projeto STEP era um suporte técnico para as escolas públicas de Bauru, né, para as escolas de ensino médio, que começaram a receber computadores, e então era para colocá-los para funcionar, esses computadores, né? E aí também teve toda uma formação junto com o professor Morgado, a professora Maria José Morgado, que eu participei também com alunos, né? Tem alunos que também se desenvolveram muito nessa área. Um fato que eu gosto sempre de lembrar, um bolsista que foi trabalhar numa escola, conheceu a professora e hoje eles são casados, têm 2 filhos e, né, muito bom. Encontrei com eles recentemente. É muito, muito bom para a carreira da gente, né, essas coisas. Então, participei do STEP, do núcleo de ensino também. O núcleo de ensino, eu tive alunos bolsistas por muito tempo. E depois de já mais consolidada aí na astronomia, tive bastante envolvimento com o PIBID, né, o Programa de Iniciação à Docência. Esse foi bem intenso também na minha carreira docente. Tive vários alunos bolsistas do PIBID, fui coordenadora de área do PIBID, né, também recebendo bolsa da área de física, e era de iniciação à docência nas escolas. Colocar nossos alunos de licenciatura, o nosso curso era licenciatura em física, colocar os alunos, inserir os alunos nas escolas. Esse também foi bastante significativo para mim. Também tenho contato aí com os alunos até hoje. Uma aluna se tornou minha nora, inclusive, né? Então, a vida vai se misturando aí, né, com a carreira. Muito bom. Você contou bastante para a gente do seu envolvimento que tinha a ver com a licenciatura, mas o departamento criou outros cursos, né? A modalidade do bacharelado na física e o curso de meteorologia. Conta um pouco para a gente como é que foi isso e o seu envolvimento. Tá. O departamento de física, historicamente, né? Desde eu ingressei em 88, em 83, perdão. Ele já existia antes, né? Eu acho que é o curso de licenciatura em física, eu penso que é um dos mais antigos, se não o mais antigo na grade da universidade. E sempre foi licenciatura, mas com a encampação pela Unesp, com a contratação de inúmeros docentes, pesquisadores, sempre teve o desejo de que esse curso oferecesse a modalidade bacharelado em física, que é mais voltada para a pesquisa, né, do que a licenciatura, que é voltada para a carreira de professor. Então, começou toda essa mobilização dentro do departamento para se formar a estrutura, a grade curricular, contratação, laboratórios, para que se criasse, além da licenciatura, o ingresso também do bacharelado. Isso, né, também tentei fazer parte e ajudar, né, como docente, e se concretizou realmente, né? Foi um período bastante produtivo. Discussões, conflitos, né? Um quer, o outro não quer. Muitos conflitos, os físicos adoram entrar em conflitos, né? Então teve bastante, mas o resultado foi muito bom, né? O vestibular passou seu ingresso ou na licenciatura ou no bacharelado, com a possibilidade do aluno fazer os 2 cursos. E aí, o interessante também é que, ao mesmo tempo que surgiu a ideia do bacharelado, surgiu a ideia do curso de bacharelado em meteorologia. Porque já tinha ali o IPMET, né? Tinha contato com alguns pesquisadores de lá, na física. Então, essa ideia começou a crescer meio junto. Bacharelado em física e bacharelado em meteorologia. Mas na física não tinha ninguém que fosse da área da meteorologia. E aí o IPMET estava num período bastante estagnado nesse sentido, né, sem reposição de pesquisadores, estava lá bem, sem querer julgar ou questionar como não sei, mas estava parado lá, né, não conhecia bem. Tinha ali a parte da astronomia que estava colocando um pouco mais para rodar o movimento ali de alunos. Eles nunca tinham recebido alunos lá, né, a experiência deles era praticamente zero ali em receber alunos. E o observatório é que foi levando alunos e professores para lá. Então começou esse movimento, só que esbarrou na parte burocrática, o IPMET também não tinha condições de dar o respaldo
suficiente, ficou esquecido o curso a física resolveu abortar o processo, né, de solicitar a criação do curso de meteorologia, deixou quieto, e investiu no curso de bacharelado, que era o perfil do departamento. O curso de bacharelado começou, no meteorologia ficou parado. Depois, mais para frente, com a mudança de vínculo do IPMET, outros diretores vieram, essa questão da meteorologia voltou. Se a gente retomasse aquilo lá, né? E eu, nessa época, eu me afastei da universidade por uma questão de saúde, né? Fiquei doente. O observatório continuou em funcionamento, os alunos deram conta de levar durante um ano todinho, não parou, né? Junto com o Acácio lá do IPMET, que fazia parte da logística, mas os alunos levaram o observatório adiante, sozinhos. Eu fiquei em casa, né? Por 9 meses, eu tive um câncer. Fiquei em casa e eles tocaram todo aquele projeto. Nessa época, só né, interrompendo um pouco a meteorologia, nós recebemos um prêmio do Ministério de Ciência. Não é Ciência e Tecnologia, é um outro órgão ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas a gente recebeu um prêmio com o projeto do Observatório Móvel. Né? A gente se inscreveu para receber na área de educação e ensino e recebeu na área de projeto social. Né? E fomos lá, eu não pude receber o prêmio, foi entregue lá em São Paulo, num evento bem bonito, né? Numa solenidade. Eu não pude ir, né? Por conta do problema de saúde. O Acácio foi, temos as fotos, temos a placa, temos o prêmio, mas foi uma coisa muito, muito importante para toda a equipe do observatório, né? Eles haviam tocado aquele ano tudo e a gente recebeu esse prêmio, né, naquele ano também, foi bastante intenso. Bom, mas aí quando eu voltei à ativa, né, acabou, né, me recuperei, graças a Deus, voltei para a universidade. Voltei, na verdade eu não me afastei, porque durante o período de afastamento eu orientei 2 mestrados, né, no pós-mate. Eles iam em casa, discutir, eles já estavam na fase de elaboração da dissertação, então eu levei isso adiante, participei de banca, né, de um eu não pude participar. Eu gosto de contar as coisas engraçadas. O primeiro... eu fui na banca de qualificação dele e eu tava careca, né? Que tava fazendo quimioterapia. Então a banca, o trabalho era ótimo, excelente, mas a banca sempre trata assim com mais cuidado, né? No segundo, eu já tinha acabado a quimioterapia, eu tava fazendo rádio, o cabelo já estava crescendo. E professora, rapa a cabeça, pelo amor de Deus, vai careca na minha banca também, porque assim facilita a vida, brincando. Ele era muito... Esse rapaz hoje ele tá no Canadá. Ele trabalha no observatório com crianças, né? Ele é professor lá, ele fez o doutorado e ele está no Canadá trabalhando com crianças. Eu tenho contato com ele. E esse outro, ele é professor na Unesp. Recentemente até foi premiado, né? Ele é negro, o ingresso de negros, pesquisadores negros que se destacam, né? Que tem toda essa parte. Então os dois estão muito bem. E foi um fato engraçado. Bom, mas aí quando eu voltei para a universidade, oficialmente, não oficiosamente, essa coisa da meteorologia já tinha avançado um pouco de criar o curso, né? O curso foi aprovado, a reitoria aprovou a criação do curso, naquele ano que eu estava voltando, 2012. E aí eu tinha participado de todo o processo, incentivado, eu era o elo física e IPMET em algum sentido. Então eu me dispus, falei, não, olha, eu estou inteiramente à disposição do departamento para abraçar o curso e fazê-lo efetivamente acontecer, né? E me tornei a primeira coordenadora desse curso. Eu não tinha nenhuma experiência em meteorologia, mas vontade nunca faltou de conhecer. Então eu aceitei coordenar o curso de meteorologia, né? Me dispus a coordená-lo e trabalhar na parte de contratação de docente, compra de equipamento, livro, toda essa estrutura que um curso novo de graduação exige. Então também tive bastante inserção nisso aí. Muito bem. Conta um pouco
pouco para nós sobre como é que é o perfil do estudante na UFC, mais no curso de Física, né, com o qual você tinha mais contato, desde a época que você era estudante até mais recentemente, enquanto você trabalhou aqui na Unesp? Na sala de aula, assim, junto com os estudantes, eu sempre gostei de manter uma relação de bastante proximidade. E saber os nomes dos alunos, eu sempre soube os nomes de todos os meus alunos, todos. Podia ser 50, 100, de chamá-los pelo nome, né? E eu saber sempre um pouco da história deles. Enfim, eu tinha a aula era aula, nunca fiquei de conversa lá na aula, né? Ainda mais que é exatas, né? A gente, aquela coisa, aula tem que dar aula, é 1 hora de aula? Vamos dar 1 hora de aula. E aí depois a gente tem a parte de conversar e saber mais dos alunos. Então os alunos, desde quando eu entrei, vamos dizer, quando eu tinha 24 anos, uma vez eles me pegaram até no trote, né? Me pintaram toda, acharam que eu era uma aluna como eles, né? Vim com uma calça nova, jeans novinha que eu comprei para dar minhas aulas lá, feliz, voltei com ela toda cheia de tinta para casa, porque eles não acreditaram que eu era professora, então era mas assim, de boa, uma relação muito boa, né? Eu gostava de trabalhar, de estar na matrícula, receber os pais, conversar com os pais, encaminhar, e os alunos chegavam assim, bastante tímidos, né? Era um perfil que ficou em casa, estava saindo de casa para vir para a universidade, os pais preocupados. Os alunos demonstravam, sim, uma necessidade de ter um apoio pessoal. Eu acho que hoje é um pouco, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que isso foi mudando um pouco. Não que eles não tivessem mais a necessidade, mas era um pouco mais distante. Antes parece que tinha aluno que você pensava que era seu filho, né? Tanto que era um contato mais próximo. E eu ainda morando em frente da universidade, tem sempre fato pitoresco aí na carreira. Eu dava aula de sexta-noite e sábado de manhã, um semestre, para a mesma turma. E eu cheguei sábado de manhã, tinha um aluno dormindo em cima da mesa do professor, nas salas de aula aqui das 40. Ele estava dormindo. Aí eu cutuquei ele, fulano, o que aconteceu? Aí, professor, eu perdi o último ônibus, que eles eram... A maioria dos alunos do curso de Física, eles vinham, até hoje é bem assim, né? Eles são das cidades da região. Então, eles vêm nos ônibus estudantes e voltam para casa todo dia. Os do bacharelado é um perfil diferente, né? Eles já são mais daqui. Mas os da licenciatura, eles viajam. E ele perdeu o último ônibus lá para ir embora para casa dele, eu não sei. Aí ele não tinha dormido, ele dormiu em cima da mesa, dentro da sala de aula. E estava até meio friozinho. Aí daquele dia em diante eu fiquei muito sensibilizada. Então no primeiro dia de aula eu punha meu telefone na lousa. Ó, meu número é esse aqui, tá? Se apertou, pode me ligar. Se ficar me ligando à toa, já sabe que vai dar ruim. E eles sempre respeitaram, eu não tenho nenhum... conta uma coisa negativa, um envolvimento assim, um aluno que desrespeitou, não tenho nenhum fato desse para contar. Tive um relacionamento muito bom com todos eles, sem nunca ter tido uma dificuldade de conversar com o aluno. Acho que é uma coisa que eu falo por orgulho, né? Não é, tô falando porque é por orgulho mesmo, por agradecimento de ter tido isso na minha vida. Mas os alunos eram bem próximos da gente, muito próximos, né? De fazer churrasco, de pedir ajuda, de pedir conselho, né? De chegar, e desde os mais simples aos mais complexos, né? Então, alunas que às vezes se envolviam a partir até afetiva, né? De namorada, então eles tinham essa proximidade, muito. E a dedicação era outra também, eu penso, né? Os recursos eram menos, era caderno, lousa, né? Aula. E aí uma coisa que eu fui percebendo, que eu olhava assim, falei, o que será que está acontecendo? Eles passaram a não trazer mais caderno, né? Ao longo dos anos eu olhava assim, os alunos não tinham caderno. Eles vinham para a aula, quando muito, com o celular e a mochila. E eu falava, por que será, né, que eles não têm mais caderno? E eu perguntava, não, senhora, a gente tira foto da lousa. Aquela coisa toda. Então, foi mudando esse comportamento. Mudou bastante, né? Estou dizendo assim, eu aposentei em 2020. Já tem 5 anos que eu tenho certeza que já tem aí uma alteração também.
Mas foi muito bom acompanhar, né, por tanto tempo, entrar com os jovens lá de 20 anos e continuar com eles a vida toda ali. Foi uma coisa muito boa na carreira. Bom, todo esse envolvimento seu com os estudantes, com a Faculdade de Ciências, levou você a receber, dar o seu nome, né, a um prêmio. Fala um pouco pra gente sobre isso. Bom, o envolvimento com os estudantes, eu penso, envolvimento assim, acadêmico, né? Essa parte de ter essa proximidade com eles, né? Não ser só a sala de aula, a física, a disciplina, né? Mas ter também uma importância como pessoas, né? Os estudantes não ser só, é da turma tal, hoje eu misturo todas as turmas, não adianta que eu não tenho mais memória para saber de quem é de que ano, mas conhecer, saber o nome, né, foi muito importante. E acho que essa parte interpessoal, vamos dizer assim, com os alunos, essa proximidade, ela trouxe para mim uma honra muito grande também, que depois de aposentada já, a universidade, eu não vou detalhar o processo porque eu desconheço, mas eu sei que meu nome foi indicado como prêmio de iniciação científica no CNPq, né? Então, tem os alunos de iniciação científica, tem o SIC, né, que é o Congresso de Iniciação Científica, todo ano, e os alunos que têm os melhores trabalhos ali avaliados, eles recebem um prêmio. E o prêmio hoje, ele se chama Rosa Maria Fernandes Scal. Então, eu fiquei muito, assim, honrada, sem dúvida. Um pouco, assim, né, nervosa, porque eu fiquei sabendo que era o meu nome, e de duas amigas queridas demais, que eu tenho muita saudade, né, que faleceram, que também estavam ali com o nome, em geral põe nome de quem já faleceu, né? Mas assim como aconteceu com o Leonel lá atrás, e aconteceu comigo, né, eu fiquei muito feliz, assim, por mim, pelas minhas amigas, né, a Ivete e a Edmeia, que já não estavam mais com a gente, o professor Momotaro, até me emociona um pouco, na verdade. Foi muito interessante. E eu achei assim, nossa, que louco, gente, eu nunca tive aluno de iniciação científica do CNPq. Foi uma das coisas que eu não tive na carreira. Eu tive FAPESP, PROEX, Núcleo de Ensino, um monte de aluno, né? Mas do SIC, do PIBIC, eu nunca tive um aluno. Eu sempre concorri e nunca consegui ter um aluno PIBIC. E aí tem o nome. E eu achei que o nome era só aquele ano. Não, falaram que é vitalício. Eu falei, então... Agradeço muito, fiquei muito feliz. Muito bom, parabéns. Eu queria só perguntar uma coisa que acho que é importante para a gente entender da época que você era estudante, em relação à mensalidade que vocês pagavam. Era uma mensalidade razoável? Era difícil para as famílias? Você tem uma noção da época que você foi estudante aqui na FEB? Tá. A universidade pública, né, a Unesp, com seus inúmeros cursos de graduação e pós-graduação, assim, oferecidos, né, para a população sem pagar, é uma coisa que, não sei, acho que o Brasil supera qualquer país aí, né? Não conheço, mas é uma coisa muito boa para nós. Na minha graduação, quando eu comecei, não tinha, a universidade pública aqui em Bauru era a USP já, né? Com curso de odontologia, nunca me atraiu, nunca tive vontade. Então eu queria um curso na área de exatas. E a fundação é que oferecia, a Fundação Educacional de Bauru, as engenharias, física, matemática e as tecnologias. E a mensalidade não era baratinho, não, era um valor, como faz um tempo, a minha família é bastante de origem bastante humilde, né? Minha mãe dona de casa, meu pai era caminhoneiro na época. E somos 4 irmãos, só eu naquela época fiz a graduação por ajuda da bolsa da prefeitura, né, como enxadrista. Eu não sei em termos de custo exatamente, mas talvez hoje fosse uma mensalidade de uns 600, 800 reais, né, não tão alta, né, tem cursos muito mais caros que isso, mas também não tão insignificante que um aluno possa pagar com um emprego mais humilde, né. Mas era um valor razoável. No orçamento familiar, da minha família, não cabia, né? Então, a bolsa da prefeitura, como... O povo fala, mas como assim você era estudante atleta, né? Tem 1,5 m.
Para xadrez não precisa ter tamanho, né? Você joga sentado. Então, o fato de ter sido bolsista atleta, eu acho que foi o responsável aí por eu conseguir fazer a graduação. Muito bom, professora. Alguma coisa que a gente não tenha te perguntado, que você gostaria de contar? Ixi, agora deixa eu lembrar aqui. Eu não acho que é isso, né? A carreira basicamente foi essa. Então, deixa uma mensagem para nós da Faculdade de Ciências. Bom, a Faculdade de Ciências, eu brinco até hoje. Eu saí dela, mas ela não saiu de mim, né? Meu filho continua aí na psicologia, agora formou, meu marido continua na ativa, na Faculdade de Ciências, Departamento de Física. Agora, não dá para desvincular da minha vida. Então, eu penso, né, que tudo aquilo que a faculdade traz para o estudante, para o professor, porque às vezes a gente pensa só em estudante, não, mas não. Ele traz na carreira do docente, ele traz na carreira do servidor, do funcionário, de todo mundo que passou por ali. Então, eu acho que tem que aproveitar. Aproveite tudo que a universidade, em especial a Faculdade de Ciências, oferece, né, para as diversas frentes aí, estudante, professor, funcionário. Não deixe de aproveitar as oportunidades, não fique esperando, né? Que às vezes você fica, eu queria tal projeto, mas é difícil. Vai lá e faz, né? E se o plano A não der certo, parte para outro. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu ao longo da minha carreira. Aquilo que te faz bem, você acha que merece ser colocado para os outros.